Nós vamos só refletir um pouquinho, né, na palavra do Senhor, naquilo que Ele colocou nos nossos corações para a gente compartilhar nessa noite. Como a Amanda falou, mais um mês de novembro chegou, mês que a União Feminina da Igreja está na frente dos trabalhos e um tema muito apropriado, depois de tanta luta. Aliás, a luta não passou não, né? As lutas que nós estamos enfrentando, e vem esse tema aí, sobreviver. Nós estamos sobrevivendo. Amém? O pastor já orou ali pela minha vida, que vocês continuem também em atitude de oração, para que aquilo que Deus falou ao meu coração, porque Ele falou para mim, né, nessa reflexão, possa alcançar os corações de vocês também nessa noite. Porque a luta é grande, mas o Senhor, Ele é maior. E Ele está conosco. Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E Ele está, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Amém? Vamos ver lá, né? Jó 14:7, que é o nosso versículo, a divisa, né, desse mês. Vocês vão ouvir bastante falar sobre isso aí, nós vamos ouvir bastante falar sobre essa questão aí de sobreviver, de sobrevivência, de sobreviver. Jó 14:7. Vera até já leu no início da reunião, mas eu vou pegar só o versículo 7, que é o nosso versículo chave. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Amém? Há esperança. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Amém. Fala conosco, Espírito Santo. Assim como o Senhor falou ao meu coração, fala com o teu povo nessa noite, meu Deus. Fala com o teu povo que está aqui e aqueles que estão acompanhando também essa transmissão de suas casas. Nós estamos aqui, somos completamente dependentes da tua presença, dependentes de ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como sempre, vamos pegar a definição de sobreviver. Sobreviver, permanecer vivo depois de algo. Continuar a viver ou a existir depois de uma situação desastrosa. Então, continuar a viver ou a existir depois de uma situação desastrosa. Muitas vezes nós falamos, né? As pessoas perguntam, como é que você está? Como é que está a situação? Aí a gente responde, estamos sobrevivendo, né? Estamos sobrevivendo. Então, essa questão de sobrevivência é isso aí, permanecer vivo depois de algo que nós passamos, depois de uma situação desastrosa, uma situação conflitante, algo que aconteceu para nos tirar do prumo, mas aí a gente passa a sobreviver. Então, trazendo para os nossos dias, todo mundo aqui, isso já virou assim um chavão, um clichê falar que todos nós estamos passando por problemas, que todos nós estamos passando por dificuldades, por aflições, né? Todas essas coisas que estão acontecendo aí no mundo têm nos afligido, situações de doença, situação espiritual, situação financeira, problemas em casa, conflitos, tudo isso nós estamos enfrentando. Uns enfrentando mais, outros enfrentando menos, alguns já com uma luta de anos, outros com lutas atuais de horas, de minutos, quem sabe de dias, de meses, enfim. Cada um com o seu problema, cada um com a sua situação, que muitas vezes tira até a nossa paz, né? Tenta nos tirar, não vou dizer que tira a nossa paz completamente não, porque Jesus, Ele é a nossa paz. E nós temos que estar olhando para Ele, né? No meio de toda essa turbulência, no meio de todos esses problemas que nós estamos enfrentando, nós temos que olhar para Jesus. Então, esses momentos que vêm, essas situações difíceis, elas nos abalam psicologicamente, nos abalam fisicamente, nos deixa com as séries de consequências, né, na nossa vida. Mas a gente precisa entender
A cada dia, eu preciso entender que mesmo em situações difíceis, que mesmo ao meio aos problemas, o Senhor ele está conosco. A palavra do Senhor em Mateus 28:20 diz assim: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra não está dizendo que ele vai estar com a gente só nos dias alegres, só nos dias felizes, só nos dias que nós estamos muito bem. Não, a palavra está dizendo que ele vai estar conosco todos os dias, no meio do furacão, no meio da tempestade, no meio da enfermidade, no meio da angústia, ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que a palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite. Eu estava meditando, escrevendo e conversando com Deus. Deus está falando ao meu coração. Nós não podemos perder a nossa esperança, porque a nossa esperança é Jesus. Às vezes nós ficamos assim, atordoados, o desespero quer tomar conta da gente, mas a gente tem que parar, refletir e dizer assim, não, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí a gente cria um fôlego, cria aquele renovo, chega na vida da gente e a gente sobrevive mais um dia e fica pronto para enfrentar as diversidades do dia seguinte. Aí passa a angústia, vem um monte de coisa de novo, mas a gente se renova no Senhor. A palavra dele diz que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Então, essa é a esperança que nós temos. Que nós estamos sobrevivendo a esses dias, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto que a gente fala, quem já leu Jó todo, conhece a história de Jó, Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E passou por tantas coisas ruins. Às vezes nós queremos questionar Deus. Queremos falar assim, Senhor, eu sou tão fiel a Ti. Senhor, eu estou na Sua casa todos os dias. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu evangelizo. Senhor, eu não roubo, não mato, não fumo, não... Faço tanta coisa para Ti, por que eu estou passando por essas coisas? Às vezes a gente tenta barganhar com Deus, questionando Deus por essas coisas e achando que não somos merecedores de passar por determinadas situações. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que desde lá do Éden, que o homem pecou, nós estamos assim, vulneráveis a passar por qualquer situação. Todo ser humano, sendo servo de Deus ou não, sendo crente ou não, ímpio ou não, estamos aí, os sofrimentos, eles são comuns a cada um de nós, a todos nós. Perdas, nós passamos por perdas. Tristezas, nós passamos por tristeza. Não existe nenhum ser humano que não vai passar por uma tristeza, que não já passou, que está passando por uma tristeza. Então, o sofrimento, ele é comum a todos nós. Então, não adianta a gente falar assim, Deus, por quê? Jó é um grande exemplo para a gente, de homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e passou por várias situações difíceis, a ponto de perder tudo, a ponto da própria mulher dizer, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele não fez nada disso, ele permaneceu firme até o fim, perdendo filho, perdendo bens, perdendo a saúde, tudo. Mas no final da história de Jó, Deus restituiu tudo em dobro, porque ele permaneceu fiel ao Senhor. Então, nas nossas vidas, a gente precisa manter o foco, a gente precisa entender que no mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. É difícil? É. Eu falo porque eu tenho propriedade para falar sobre isso. Graças a Deus, tenho testemunho para dar, mas não é fácil, não. Não é fácil, não, mas a palavra me ensina a cada dia. Eu tenho que colocar essa palavra em prática. Eu tenho aflição, mas eu preciso ter bom ânimo. Eu preciso ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e eu também vencerei. A primeira coisa que eu destaquei aqui, nessa reflexão, é uma reflexão pequena, que para a gente enfrentar essas situações difíceis, ou para a gente sobreviver a essas situações difíceis, a gente precisa reconhecer que Deus, ele é todo poderoso.
Deus, ele é todo-poderoso. Jó 42, no versículo 2. Vou ler aqui para os irmãos. Jó, aí mesmo no livro de Jó. Jó 42, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim. Eu estou me sentindo aqui tanto. Não estou enxergando direito, misericórdia. 42, 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, no meio da adversidade, no meio da angústia, no meio da tribulação, né? No meio da enfermidade, no meio das lutas, a gente precisa reconhecer que Deus, ele é todo poderoso. Aqui nesse versículo 42 tem duas grandes coisas aqui, ó. Eu sei que tudo podes. Então Deus, ele pode tudo. Ele faz como ele quer. Ele é todo poderoso. E nenhum dos pensamentos, dos planos que Deus tem ao meu respeito e ao seu respeito, eles podem ser frustrados. O que Deus preparou para mim e para você, ninguém pode impedir. Isso nos dá força, isso nos dá ânimo. Ter a certeza de que o poder está nas mãos do Senhor e que nada que Ele projetou para a gente, tudo que Ele projetou para a gente não vai ser desfeito, vai ser cumprido conforme a vontade dEle, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é o nosso Senhor. Então, quando a gente para, né, para prestar atenção nessa palavra, entender que todo o poder está nas mãos do Senhor e que os planos dEle, os pensamentos dEle, tudo que Ele tem ao nosso respeito, nada vai ser frustrado. Ninguém vai impedir os planos do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí a gente respira, e a gente sobrevive, e a gente se levanta e caminha, caminha. Lá na frente vai ter outra decepção, vai ter outra angústia, vai ter outro problema, mas aí o Senhor focando em Cristo, olhando para Ele. A segunda coisa que o Senhor falou ao meu coração também aqui, sobre essa questão de sobrevivência, é que, antes de passar, né, no Salmo 62, versículo 11, na parte B, fala assim, ó, o poder pertence a Deus. Só para a gente confirmar aí que o poder pertence a Deus. Então, Ele pode tudo. A minha situação, a sua situação, pode ser uma coisa impossível humanamente falando, mas Deus pode todas as coisas. Ele pode mudar qualquer situação, Ele pode mudar qualquer quadro. A gente precisa crer, né, acreditar, confiar, buscar e reconhecer esse poder que só o Senhor Jesus Cristo tem. Amém? Pronto. Uma outra coisa que eu aprendo aqui com Jó, está aí no 42 também, no versículo 5. Diz assim, ó, com meus ouvidos eu tinha ouvido falar acerca de ti, mas agora os meus olhos te veem. O que é que Deus falou ao meu coração? Vou repetir. 42, 5. Com meus ouvidos eu tinha ouvido falar acerca de ti, mas agora meus olhos te veem. Então, assim, a gente precisa aproveitar o momento da angústia, da tristeza, da enfermidade, o deserto que a gente está passando. Para quê? Para nos aproximarmos mais de Deus. É nesse momento que a gente precisa estar mais e mais próximo de Deus. Muitas vezes, quando a gente está passando por situações difíceis, o que é que a gente faz? A gente culpa Deus. Né? Deus é o culpado, aí eu não quero mais adorar a Deus, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de ler a Bíblia, eu não quero mais saber de orar, e aí se afasta de Deus. Mas não, Jó, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio de tudo que ele estava passando, ele disse que ele conhecia o Senhor antes de ouvir falar, mas agora, no meio da angústia, no meio da luta que ele estava enfrentando, ele conhecia, os olhos dele estavam sendo abertos para conhecer o Senhor. Então, a gente precisa entender isso, que no meio da luta, a gente precisa ter mais intimidade com o Senhor.
Não é que depois, na hora da alegria, vai esquecer dele, não. Vai se fortificar mais e mais com ele. Mas na hora da tristeza, na hora da angústia, na hora do problema, na hora que a situação está complicada, não vamos deixar de adorar o Senhor. É aí que a gente precisa buscar. É aí que a gente precisa querer estar com intimidade com esse Deus maravilhoso. Porque Ele vai mostrar para a gente, ó, eu estou com você todos os dias. Me busque, que você vai me encontrar até a consumação dos séculos. Então, a gente precisa entender isso. Jó conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os olhos dele são abertos, a intimidade é chegada, a busca pelo Senhor no momento de angústia, no momento de aflição, sobrevivendo, apesar das situações, apesar do sofrimento, apesar da angústia. Salmo 119, no versículo 50, fala assim, ó. Salmo 119, 50. A palavra do Senhor diz assim: isto é minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Então, se eu tenho certeza que eu preciso estar mais próxima do Senhor, é a palavra dele que vai me trazer vida. É a palavra do Senhor. Onde é que eu vou encontrar vida? Né? Na palavra do Senhor. Na presença do Senhor. Buscando o Senhor. Procurando ter mais intimidade com esse Deus que pode todas as coisas. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Pronto. Eu preciso reconhecer quem é Deus na minha vida. E que Ele vive e Ele tem o controle de todas as coisas. Lá em Jó também, 19, versículo 25, vai trazer para a gente mais um conselho. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó declarou isso e nós podemos declarar isso. O nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem olhado para nós, Ele vive. E no momento certo, porque Ele tem o controle nas mãos, Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a minha situação. A gente precisa crer, a gente precisa acreditar que Ele é poderoso para fazer muito, muito, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é Deus, Ele é Senhor. Toda a glória sejam dadas ao Senhor, toda a glória seja dada ao Senhor. Ele é o Deus que no momento certo, Ele vai se levantar e vai resolver todas as questões conforme a vontade dele. A gente precisa também entender isso, que muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, né? Nós queremos muito que a nossa vontade esteja alinhada à dele, mas a dele pode ser diferente da nossa. Mas o que é que a gente precisa crer? O que é que a gente precisa ter em nosso coração? Que ele tem o controle de tudo. Que Ele é Deus. O meu Redentor vive. O seu Redentor vive. Então, nós podemos sobreviver às angústias da vida. Nós podemos sobreviver os problemas da vida, porque nós vamos estar olhando para quem? Para o nosso Deus. O nosso Redentor. Aquele que era, que é e sempre será o único Deus, não existe outro. É isso que nos mantém de pé. É essa esperança que nós temos que nos mantém de pé. As pessoas muitas vezes não entendem, né? Quem está lá fora não entende a situação, mas a resposta é que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Nós nos abatemos, sim. Nós nos angustiamos, sim. Faz parte da nossa vida. Somos seres humanos. Ninguém aqui é 100%, ninguém é Deus, né? Somos seres humanos. Então, precisamos passar por esses momentos, sim. Vamos passar, sim, mas olhando para o nosso Senhor, olhando para o nosso Salvador, aquele que pode todas as coisas, porque o poder está em suas mãos. Temos a certeza que o nosso Redentor vive e que Ele nos dará
livramento no momento certo. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Quando o Senhor nos livrar, no dia mau, no dia da angústia, não podemos esquecer de glorificar o nome dele. Porque muitas vezes nós estamos pedindo algo, o Senhor vem nos dar aquilo ali e a gente esquece. Esquece de agradecer, esquece de glorificar o nome do Senhor, esquece de buscar mais e mais a presença dele. A bênção chegou e às vezes a gente esquece. Mas quando a gente está lá, na situação complicada, na situação difícil, aí a gente, ó Senhor, tenha misericórdia de nós. E ele tem, porque ele diz que se a gente clamarmos a ele no dia da angústia, ele vai nos livrar. Mas nós temos que glorificá-lo. Amém? Outra coisa para... Está quase terminando, rapidinho. Nós precisamos reconhecer que Deus, ele é fiel. Lá na angústia, lá na tribulação, lá na situação conflitante, na família, na enfermidade, no trabalho, Deus é fiel. Salmo 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e ele é fiel em tudo que faz. É por isso que a gente sobrevive. É por isso que a gente passa por um bocado de coisa e no outro dia está como se nada tivesse acontecido. Porque o Senhor renova as nossas forças. Porque ele é fiel. Porque a gente olha para ele. Porque ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque ele é o nosso Redentor e ele vive e ele se levantará no momento certo. É por isso que a gente sobrevive. É por isso que a gente está aqui clamando, acreditando que ele pode todas as coisas. Senão, já teríamos perdido a nossa esperança, já teríamos entregue, né? Deixar para lá, não vou fazer mais nada, não. Não. A gente precisa marchar. A gente precisa continuar. A gente precisa. Está difícil. E esses últimos tempos está mais difícil ainda. Parece que tem uma coisa puxando a gente para trás. Mas a gente vai para frente. Porque o Senhor está nos sustentando. Porque o Senhor está conosco. Porque ele é fiel. Porque a palavra dele é verdadeira. Eu estou convosco. A gente tem que se alimentar disso. Se alimenta da palavra do Senhor. Lê, medita nela dia e noite. Porque ela vai nos dar força para continuar. É ela que vai nos dar força para continuar. Porque Deus, ele não nos abandona. É o próximo ponto que tem aqui, ó. Nós sobrevivemos porque o Senhor, ele não nos abandona. Salmo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Se nós buscarmos, nós encontramos. Ele não nos abandona. A palavra dele é fiel. A gente acabou de ver. Nós falamos que ele não mente. Então a palavra está dizendo, Salmo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome. Nós conhecemos o nome do Senhor. Confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Se nós estamos buscando, se sabemos que ele tem um controle de todas as coisas, as dificuldades, elas são comuns a mim e a você. Vamos passar por muitas dificuldades, mas vamos olhar firmemente para ele. Vamos continuar, irmãos. É uma palavra de ânimo. O Senhor está falando para mim. Eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso tomar posse dessa palavra. Eu preciso acreditar, ter certeza que o Senhor tem o controle da minha vida e da sua vida. Você precisa crer nisso. Porque é isso que vai nos dar força para continuarmos. É isso que vai dar força para a gente proclamar o Evangelho para as pessoas que estão lá fora. É isso que vai nos sustentar para a gente dizer, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir esse Deus maravilhoso. E a última coisa que tem aqui, né, uma última situação, está no Salmo 56, versículo 3. No dia em que eu temer, a adversidade nos faz ter medo, a tristeza nos faz ter medo, a angústia nos faz ter medo, a enfermidade nos faz ter medo. Mas a palavra diz no Salmo 56, versículo 3, que no dia em que eu temer,
eu hei de confiar em ti. Aleluia! No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Quando o medo bater na sua porta, seja por qual motivo for, lembre dessa palavra. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele pode todas as coisas, porque Ele é um Deus todo-poderoso. O controle está nas mãos do Senhor. Ele pode mudar a situação a hora que Ele quiser. A palavra dele é verdadeira e fiel. O que Ele quer de nós é que nós o busquemos em espírito e em verdade. O que Ele quer de nós é uma verdadeira adoração. O que Ele quer de nós é uma vida contrita com Ele. O que Ele quer de nós é que nós coloquemos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele vai recompensar. Ele vai responder conforme a vontade dEle. E Jó, para finalizar, 42:10, diz o quê? Capítulo 42, versículo 10. A palavra do Senhor diz que 10. O Senhor mudou a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes ele possuía. Deus restituiu a Jó em dobro, porque Jó era homem íntegro, fiel, temente a Deus, desviava do mal, confiou no Senhor, buscou ao Senhor, não retrocedeu no meio da adversidade, acreditou no Deus que podia fazer todas as coisas. E Deus restituiu tudo em dobro. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus não restituiu para mim e para você, você ainda vai continuar buscando Ele? Jó, Deus restituiu. Fez como Ele quis na vida de Jó. Mas se Ele não restituir o seu emprego, se Ele não restituir a sua saúde, se Ele não restituir algo que foi tirado de você, você vai continuar adorando a Ele? Você vai continuar tendo forças para sobreviver a esse mundo mal, essas angústias que nós estamos enfrentando? Pense nisso, porque muitas vezes a gente só quer saber do lado que a gente considera positivo. Deus deu tudo em dobro a Jó. Mas se Deus não quiser dar para mim e para você, você vai continuar adorando Ele? Pense nisso. Que Ele nos abençoe e nos dê força para que a gente continue sobrevivendo às angústias, às dificuldades, à enfermidade, às tribulações, passando por tudo isso e olhando tão somente para Ele.